Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é Educação Integral. Seu aluno não é uma máquina. Mas antes deixa eu me apresentar. O meu nome é Patrícia Saraiva, eu sou professora de Educação Física, tenho especializações aí na área da Educação Física Escolar, na Neuropedagogia na Educação. Atualmente sou aluna do curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional, porque eu entendi que muito além dos conhecimentos voltados para o corpo, né, mais especificamente da minha área, Educação Física, eu preciso entender todo esse contexto da educação. Eu preciso entender quem são essas pessoinhas que estão ali na minha frente, esperando que eu as ajude nesse processo educacional, esperando que eu as ajude a conduzi-las nesse processo de educação. E não só eu, mas você que também é professor, você que também está envolvido aí no processo educacional, seja do seu filho, seja da pessoa que está ali sob os seus cuidados, e você se vê nesse papel de educador, nesse papel de professor, ajudando nesse processo. E para poder ajudar muito mais, não só a minha prática, mas poder auxiliar você também, eu fui buscar conhecimento em outras áreas que me ajudam a entender muito mais quem é esse ser humano que está ali na minha frente, entender quem sou eu enquanto professora e educadora dessas pessoas. Então eu fui buscar ali, ainda busco conhecimentos na área de filosofia, na área da educação especificamente, principalmente da neurociência e tudo que ela tem contribuído e ainda tem para contribuir, né, para nós dentro da educação, auxiliando com que a gente entenda todos esses processos, como o cérebro aprende, como isso tudo acontece dentro da sala de aula, ainda mais diante de tantas questões que permeiam ali esse universo educacional, né, que permeiam ali os nossos alunos, que nos fazem olhar para eles de uma forma um pouquinho mais atenta, mais individual, mais personalizada, para poder ajudá-los da melhor forma possível a conduzi-los, né, nesse processo educacional. Mas antes de eu entrar no tema nosso propriamente dito, né, agora que eu já fiz ali a minha apresentação para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você tem muitos outros conteúdos e vídeos que você pode acessar além desse, e eu espero contar também com a sua contribuição, com a sua opinião, com a sua ideia. Você tem algum tema, alguma coisa que permeia aí esse mundo da educação que você gostaria que fosse abordado aqui no canal? Deixa aqui nos comentários, qual é a sua ideia de tema, alguma coisa que já aconteceu com você dentro da sala de aula ou dentro desse processo educacional que você gostaria que a gente abordasse por aqui, tá bom? E para você que acompanha, vamos em mais um tema. Mas antes de eu falar um pouquinho dessa educação integral, né? O seu aluno não é uma máquina, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo em uma aula há alguns meses, de uma turma que eu estava começando, iniciando um trabalho com eles, alunos ali entre 10, 12 anos, nós estávamos em uma atividade e um dos alunos estava de touca. E aí os amigos, os colegas começaram a brincar e pegar essa touca e jogar de um para o outro, até que essa touca caiu no chão e começaram a pisar em cima. E esse aluno, dono dessa touca, ficou muito, mas muito chateado com toda essa situação. Ele é um tipo de aluno mais introvertido, mais introspectivo, e ele chegou para mim chorando. Aquele sentimento assim bem dolorido, né, de tudo que tinha acontecido, e ele dizia com essas palavras: professora, isso é uma falta de respeito, isso me deixa chateado, olha só o que eles estão fazendo, eu falo para eles pararem e eles não param, eu falo para eles que eu não estou gostando e eles não me respeitam, olha só o que está acontecendo. E com aquela dor, com aquele sofrimento todo daquela situação, e eu ali, diante não só desse fato, mas de outros pontos que também estavam acontecendo ali naquela sala de aula, me vi com a oportunidade de tirar esses alunos dessa cena toda e conversar com eles de uma forma mais direta. Então eu voltei com todos eles para a sala de aula, eu estava na quadra,
E na sala de aula eu disse, olha, acabou de acontecer uma coisa muito preocupante, porque isso me mostra o quanto está faltando de respeito entre vocês aqui dentro da sala. Então eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem por respeito, né? O que vocês entendem, o que vocês entendem por respeito com vocês mesmos e o que vocês entendem de respeito com o outro, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ah, mas a gente não vai jogar, a gente não vai voltar pra quadra, não sei o quê. Agora não, agora é hora da gente pontuar essa situação e tudo isso que está acontecendo. E ali eu percebi que um ou outro aluno não estavam respondendo a questão que eu pedi, porque eu pedi isso por escrito para eles, para que eu pudesse depois com calma avaliar tudo que eles colocaram no papel, para que a gente pudesse ter outras conversas depois. E eu percebi que um dos alunos ali, ele não estava escrevendo. E aí eu cheguei para ele, para esse meu aluno, e falei assim, você não vai responder para mim? Então, professora, eu não sei, não consigo escrever aqui. Falei, tá, você tem ainda dificuldades, você ainda está aprendendo? Tô. Então tá bom, então vem cá comigo. E chamei esse aluno até fora da sala de aula, na porta da sala, peguei o meu celular e falei, ó, isso aqui é um gravador de voz. Então, ao invés de você responder para mim essa questão de forma escrita, você vai responder para mim oralmente e eu vou gravar aqui para que depois eu tenha esse registro, né? Porque eu quero saber o que você entende por respeito e tal. E aí ele fui fazendo, induzindo várias perguntas de acordo com o que todos estavam escrevendo no papel. E esse aluno, eu perguntei para esse aluno, eu falei assim, o que você acha do que aconteceu agora com o seu colega com relação a isso, isso, isso? Ah, eu já pedi desculpas para ele. Ah, então foi você que fez tudo isso? É, eu que comecei e tal. Aí tinha fulano, ciclano, e foi falando o nome dos outros ali, mas fui eu que comecei. Eu falei, e se fosse o contrário? E se fosse você de touca? Ó, hoje você veio de boné na escola. Se pegasse esse seu boné e fizesse tudo o que você disse para mim que começou a fazer com o seu colega, se fosse com você, eu não ia gostar. O que mais? Eu ia ficar muito chateada. Eu falei, pois é, ele também ficou muito chateado. E como é que você acha que a gente pode resolver isso, né? O que você entende por respeito? Ah, respeito é não bater no outro, é não xingar o outro, é não empurrar, essas coisas. Eu falei, ah, tá. E com relação ao que aconteceu, como é que a gente pode resolver isso? Ah, os outros têm que aprender a respeitar e não fazer isso. Eu falei, os outros? Os outros têm que respeitar. Eu falei, e você? Não, eu também. Eu falei, e se a gente fizer ao contrário? E se a gente começar esse respeito por você? Aí ele olhou assim, eu falei para ele, eu falei, olha, você é um aluno muito querido aqui na sala. Todos gostam de você, todos querem estar perto de você, todos te admiram, porque você é uma pessoa muito bacana, você tá sempre ali sorrindo, brincando com todos eles, você tá ali curtindo com todo mundo. E se começar por você esse respeito? Pensa comigo, falei para ele. Falei, ó, eles gostam muito de você. Se você começa com essa atitude de respeito, né, com isso que você está me falando que é uma maneira de resolver tudo isso, se você começa com esse respeito, se você começa com essas atitudes de não xingar, não empurrar, não fazer isso, não fazer aquilo, os outros da sala vão te imitar e vão começar a te imitar num gesto bom. E a hora que a gente menos perceber, todos os alunos da sala estarão respeitando. Por quê? Porque eles estão vendo que você está começando por esse respeito. E eu falando com esse aluno, ele já ia mudando a postura, ele ia mudando o olhar dele, porque fez sentido para ele que, poxa, eu não preciso esperar o outro fazer, eu posso começar. E aí eu perguntei para ele, eu falei, se você tem mais alguma coisa que você queira falar sobre respeito e não sei o quê? Ele, não, já falei tudo. Eu falei, então tá bom. Aí parei ali a gravação, registrei e voltamos para a sala. Recolhi todas aquelas folhas, numa outra aula já com uma análise do que os meus alunos responderam e que se repetiu,
por muitos relatos ali, e numa próxima aula, antes da gente começar a nossa aula na quadra, eu falei isso sobre respeito e tal, o que eu apontei ali numa conversa breve, e falei para eles, eu falei, eu espero que a gente tenha esse diálogo e essa conversa muito mais vezes, porque é assim que a gente resolve as coisas, né? Primeiramente, conversando. A gente não chega com a parte física, a gente não chega com a raiva, a gente não chega com aquela coisa de querer falar tudo que tá pensando, tudo que tá sentindo. Calma, primeiro a gente precisa, né, trazer o professor ou quem estiver ali por perto para ajudar nessas situações, e assim foi a nossa conversa. E aquele meu aluno que tinha me respondido tudo daquela forma que eu acabei de contar para vocês, esse meu aluno mudou o comportamento comigo. Não só naquela próxima aula, mas até hoje, esse meu aluno, ele tem atitudes diferentes, ele tem comportamentos diferentes. Então não é mais um aluno que eu tenho que ficar chamando a atenção dele, porque antes ele era um dos alunos que mais provocava os outros, né? Então tá brincando, dá aquela empurrada, tá brincando, dá aquela cutucada, né? Tipo, puxa a aba do boné pro boné sair da cabeça, se o colega tá de touca, dá aquela puxadinha, enfim, essas coisas que a gente acaba vendo, né, entre os alunos ali, esse tipo de brincadeira, e que eu reforço muito que isso não é brincadeira. Eu sei que esse aluno foi mudando o comportamento, né, conforme foram passando as semanas, as aulas e tudo mais. E teve um dia, e eu não me recordo agora exatamente quanto tempo depois desse episódio, um mês e meio, eu tive um conflito dentro da sala. E eu, muito brava, com uma voz muito impositiva, eu disse para a turma toda naquele momento. Eu falei, poxa, a gente já conversou sobre respeito. Eu já tive que tirar vocês da quadra para que a gente pudesse, na sala, conversar. Falamos tudo aquilo, não adiantou de nada. Aquele meu aluno que respondeu para mim, né, pelo gravador do celular, ele levantou a mão e disse assim, adiantou sim, resolveu sim, para mim resolveu muito. Eu olhei para aquela fala, continuei, né, a pontuar o que precisava naquele momento, mas aquilo ficou guardado em mim e eu entendi que nesse simples gesto de conversar, de pontuar e de mostrar aquela situação de uma maneira um pouquinho mais ampla para aquele meu aluno, deu esse clique para que ele entendesse que começa nele a mudança, começa nele a transformação e não esperar que os outros ao redor façam aquilo. Então, quando eu trago esse tema hoje para vocês de educação integral, é justamente nesse sentido. É que dentro da sala de aula, dentro desse ambiente escolar, muitas vezes nós agimos como máquinas. Nós agimos de forma automática, né? Só simplesmente reproduzindo o que precisa ser reproduzindo, fazendo o que precisa fazer. Então fica aquela coisa mecânica. E a gente espera isso também dos nossos alunos. Isso eu acho que é um grande engasgo dentro da educação, porque se eu tenho esse olhar, tanto eu enquanto professor no meu fazer e os meus alunos ali, da maneira como eu trato os meus alunos dentro da sala de aula, se eu olho para tudo isso de uma forma mecânica, automática, robótica, né? Por isso eu trouxe, né? Seu aluno não é uma máquina nesse sentido. Eu deixo de olhar para outras questões e outras dimensões que compõem esse meu aluno, que é um ser humano, assim como eu, assim como você. Eu deixo de olhar para esse humano, para essas dimensões que a gente não toca, que a gente não apalpa, né? Que são essas dimensões que envolvem as emoções, que envolvem os conceitos, né? O que se entende por respeito, o que se entende, né, pelo sentimento que você causou ao outro, ou do que você, né, tá sentindo com relação a tudo isso, essas coisas imateriais que a gente não pega, que a gente não apalpa. Essas coisas hoje estão sendo deixadas de lado, estão sendo colocadas em segundo plano ou não estão sendo vistas na educação. E eu trouxe esse exemplo do que aconteceu comigo em aula para mostrar que
Não é perda de tempo parar para conversar e para ouvir os alunos e tratá-los ali como seres humanos. Patrícia, você está dizendo que eu não trato os meus alunos como seres humanos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que muitas vezes esse automático que a gente entra para dar conta de todo o conteúdo, para dar conta de tudo aquilo que tem que ser feito na sala de aula, para prestar conta de tudo aquilo através de avaliações, de sondagens e N coisas que nos são cobrados, a gente esquece de que na nossa frente tem uma criança, tem um adolescente, né? Um adulto, se você é professor de adultos de EJA, até mesmo de graduação, mas tem um aluno ali que tem sentimentos e que tem todas as áreas e dimensões que compõem esse ser humano, assim como você. Por que eu percebi essa mudança comportamental no meu aluno, essa mudança de atitude do meu aluno? Porque eu tratei de uma dimensão que muitas vezes a gente não olha para ela dentro da sala. Eu entendo que é difícil você pensar em tudo isso com todos os seus alunos. E quando eu digo todos, você pode colocar aí o número de 25, 30, 40 alunos. Mas nessas oportunidades e nesses momentos, isso não pode deixar passar. Isso não pode ficar. Então, eu me aproveitei daquela situação, eu entendi ali o que estava acontecendo, aproveitei para pontuar coisas que muitas vezes aquele aluno, até por ser taxado de o que mais apronta, o que mais fala, o que mais responde, ele acaba não tendo essa oportunidade de ser ouvido e de ouvir coisas sem que seja aquela pegação no pé, sem que seja aquela toda hora querer chamar atenção e querer pegar nesses pontos, né, onde a gente bate sempre o martelo em cima, porque você que provoca, é você que faz, você que responde, é você que sempre começa, é você. Essa taxação que a gente tem às vezes na sala de aula com determinados alunos, e quando você olha para esse outro lado, para essa outra dimensão, né, que não é a dimensão só do senta, presta atenção, que agora eu vou explicar, não, fica quieto, não, agora na hora de ir no banheiro, não, agora na hora de levantar, não, agora na hora de conversar, porque ele tem que estar ali como se fosse uma máquina, como se fosse um robô, prestando atenção em tudo que você está passando, tudo que você está transmitindo, para que depois seja aplicado numa prova, numa sondagem, enfim, para que ele devolva de alguma forma. Então são essas dimensões, né, esse integral, né, quando você coloca ali esse integral como os todos, e aí você, dentro da educação, só vê que algumas partes são contempladas, né? É a parte do tá aprendendo a ler, tá aprendendo a escrever, tá aprendendo adição, subtração, multiplicação, divisão, tá decorando as fórmulas da física, da matemática, tá conseguindo aplicar, tá conseguindo relacionar o que aprende em história, geografia, né, em língua portuguesa, em gramática. Não, é muito mais do que isso. E quando todas essas áreas, todas essas dimensões que compõem esse ser humano, quando elas são levadas em consideração, os meus resultados são muito melhores. Por quê? Porque eu não estou olhando para esse aluno como se ele fosse uma máquina. Você não é uma máquina, eu não sou uma máquina, muito menos os nossos alunos. E quando eu falo que eles não são máquinas, é parar para pensar. Quais são essas dimensões? Quais são essas áreas que compõem esse ser humano e que algumas vezes eu deixo uma ou outra passar? Eu separei aqui 4, né? Depende muito do ponto de vista, da maneira como você enxerga, você consegue fazer essa divisão em mais áreas, em mais componentes, mas eu quero trazer aqui um pouquinho dessa dimensão, dessa área biológica, dessa área social, dessa área cultural e também espiritual. E eu vou explicar por que eu pensei nessas 4 dimensões, nessas 4 áreas. Bom, a biológica é quando você olha para a pessoa, e agora, para ficar mais fácil de entender, eu vou falar tudo em nós, né? Enquanto professora, você enquanto professor, educador, para que você possa ver tudo isso em você e depois a gente transfere isso, esse olhar para o aluno. Bom, quais são as suas dimensões biológicas? Você sente fome, você sente sede, você sente frio,
você sente calor, você sente todas essas questões que envolvem o seu corpo, a sua biologia, a sua composição ali enquanto ser humano. E tudo isso vai interferir, seja na sua aula, seja aonde você estiver, dentro ou fora da escola. Então, é uma dimensão em que a gente não pode e às vezes nem consegue, aliás, muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, a gente não consegue deixá-la de lado porque se eu estou falando de biologia, eu tenho ali fatores acontecendo, fatores físicos, né, que a gente consegue palpar, que nos impedem. Por exemplo, se você estiver num tempo prolongado de jejum, né, você tomou o seu café da manhã, já chegou na escola e no seu intervalo você não conseguiu ali comer alguma coisa porque teve que resolver algum problema, alguma questão, então você iniciou, né, o seu trabalho na sala de aula e aí quando chega no final da manhã, o seu corpo, o seu biológico, ele começa a te dar sinais de que, olha, você não comeu, você não se alimentou, você não bebeu água, então esse estômago começa a doer, esse estômago começa a roncar, a sua cabeça começa a doer porque ela não está hidratada, né? Porque o seu corpo não está hidratado, porque o seu corpo não está nutrido, tá faltando os nutrientes, né, energéticos para que o seu corpo funcione bem, para que o seu cérebro funcione bem. E aí começa aquela enxaqueca, aquela dor latejando a sua cabeça. A sua visão começa a ficar turva, a sua visão começa a ficar cansada, né? Aí os fatores emocionais começam a entrar ali também, né? Você começa a ficar irado, você começa a ficar com raiva, você começa a ficar incomodado com toda essa situação biológica acontecendo em você. Agora me responde, diante de todos esses fatores biológicos que eu acabei de te apontar, alguns exemplos aqui que eu trouxe, como é que você consegue dar a sua aula desse jeito? Como é que você consegue ficar na frente dos alunos dentro desse olhar mecânico automático, né, robótico, né? Não dá para ser uma máquina ali, até porque as máquinas elas não precisam se nutrir, as máquinas não precisam beber água, as máquinas não têm esses problemas, mas nós temos. E como é que você vê isso na sala de aula? Dá para continuar a aula numa boa do mesmo jeito que você iniciou? Porque uma coisa que é fato, né? Os alunos, eles acabam imitando os nossos comportamentos, os nossos trejeitos, eles acabam absorvendo de alguma forma tudo isso que nós estamos colocando para fora, né, essas reações que nós estamos tendo, e eles também vão ter as suas reações de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, né? Existe um determinado tipo de neurônio que só nós seres humanos temos, né? Nós e um tipo de macaco, Regis, isso mesmo, que são os neurônios espelho. Só que a diferença é que o macaco Regis, por ter esses neurônios espelhos, ele não tem a área da fala e da linguagem desenvolvida, então ele não consegue falar, ele não consegue reproduzir, mas nós sim. E o que esse neurônio espelho faz? Esses são os neurônios que imitam o que está acontecendo do lado de fora. Então, se eu sou um professor, se eu estou, né, não sou, se eu estou um professor ali, com raiva, com fome, com sede, incomodada com o calor, incomodado com o frio, incomodado com o barulho, incomodado com qualquer coisa que seja, eu vou colocar tudo isso para fora de algum jeito, né? Eu vou reagir a tudo isso de alguma forma. E os meus alunos, através desses neurônios espelhos, eles passam a imitar tudo isso que eu estou fazendo, todas essas minhas atitudes, a minha forma de responder, muitas vezes grosseira, incisiva, eles acabam absorvendo toda essa expressão facial que eu passo a ter diante de todo esse incômodo que é biológico, que é físico e que eu estou externalizando ali na maneira como eu falo, na maneira como eu pego as coisas, na maneira como eu respondo, pá. Então, se a gente olha por essa perspectiva de que os alunos estão nos imitando nas nossas atitudes, nossas falas, nossos comportamentos, como é que eu consigo levar essa sala? Difícil, né? Eu só estou falando da dimensão biológica. A social, a gente para pensar, né, em todos os nossos alunos, nas nossas salas de aula, tem uma sala igual a outra, né? Quando você entra para dar aula, por exemplo, num primeiro ano do ensino fundamental,
seja ele o A, o B ou o C, por mais que eles sejam primeiros anos, eles não são iguais. Por quê? Porque dentro dessa sala eu tenho X alunos, cada aluno tem a sua história, cada aluno tem a sua cultura, cada aluno tem a sua crença, a sua maneira de ver o mundo, e eles vão colocar tudo isso para fora de alguma forma, né? E esse conjunto ali, né? Esse aluno que tá aqui, com esse aqui, com aquele ali, com aquele ali, com aquele ali, comigo, vão formar um universo que a hora que eu entrar na outra sala, seja o primeiro B, por exemplo, não vai ser exatamente o que aconteceu no primeiro A. Então eu tenho também essa interferência entre as pessoas que compõem ali aquela minha pequena sociedade, aquele meu pequeno grupo ali de alunos, que é a turma que eu tô dando aula. Então tudo isso também vai interferir, assim como essa dimensão cultural, que são esses alunos com as suas crenças, com os seus valores, aquilo que eles aprenderam com os seus pais, ou aqueles que são responsáveis ali por eles, pela educação deles, pela vida deles, enfim, né, fora da escola, até mesmo da história da comunidade a qual a instituição, a escola que você trabalha está inserida, porque cada uma tem a sua realidade, cada um tem os seus pormenores, enfim. E eu tenho também toda essa influência, porque eu tenho cada aluno com a sua cultura, com a sua maneira de ver o mundo, com a sua crença, e eu também tenho os meus. Né? As coisas às vezes que se chocam, as coisas às vezes que se encaixam, essas coisas que repelem, enfim. Eu tenho toda essa dimensão também que interfere tanto em mim, como professor, educador, como nos meus alunos, em quem está ali na minha frente, na sala de aula, ali naquele processo educacional, na escola, onde for. E uma dimensão que as pessoas, por mais que elas não entendam ou não acreditem que ela exista, ela tem sim a sua influência e ela tem uma relevância muito grande, que é essa dimensão espiritual. E aqui eu não estou falando de uma crença, né, de uma determinada religião ou alguma coisa nesse sentido, não. Mas é que nós, querendo ou não, e a gente tem estudos e linhas, né, de pesquisa que mostram que, por mais que a gente não veja, por mais que a gente não queira, por mais que a gente não aceite, existe sim uma dimensão que está além de nós, né? Que muitas vezes a gente encontra essa palavra, né, transcendente, ela transcende, ela está acima de mim, ela está fora de mim, mas são dimensões que, por mais que eu não veja, por mais que eu não toque, ou por mais que eu não aceite e que eu entenda isso por força, por energia, seja lá a denominação que você for, o nome que você dê para isso, ele vai exercer sim uma certa influência sobre a sua maneira de pensar, sobre a sua maneira de enxergar o mundo, sobre a sua maneira de lidar com tudo que acontece com você. Por mais que você não acredite em nada, por mais que você não acredite numa força maior, num ser maior, em qualquer coisa nesse sentido, tem algo que está além de você, acima de você e que exerce influência sobre tudo que acontece ao seu redor, inclusive com você. Que afinal, nós somos seres que estamos inseridos nesse mundo. Então eu não sou a parte, eu não estou do lado de fora, eu estou dentro. E se eu estou dentro desse mundo, dentro desse universo, tudo que está ao meu redor, seja coisas que eu vejo, seja coisas que eu não vejo, seja coisas que eu ponho a mão, que eu apalpo, seja coisas que eu não ponho a mão e não consigo pegar, essas coisas, esses elementos têm sim influência sobre mim. E eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho como regular essas coisas. Quer um exemplo muito prático? Mudança de temperatura. As estações do ano, dependendo do lugar onde você está, você consegue perceber a mudança de uma estação para outra, porque ela tem sim as suas características. Só que tudo isso que acontece, né, o que traz essas frentes frias e esse clima mais baixo, de temperaturas mais baixas, né, esse sol
brilhando mais forte, né, com poucas nuvens no céu, que façam menos sombra e que façam a gente sentir ainda mais esse calor, tudo isso não depende de nós. Isso está acontecendo ao nosso redor, mesmo que eu não queira. E eu não tenho controle sobre isso. E essas coisas também influenciam em nós, assim como muitas outras, né? Então, para quem gosta, né, desses estudos mais voltados para simbologia, né, que está muito embutida na filosofia, né? Todos esses elementos que vão traduzindo, né, coisas para que a gente possa entender melhor esse mundo que a gente está inserido, entender melhor a nós mesmos, consegue perceber com mais facilidade todas essas dimensões que aqui eu chamei de espiritual, nesse sentido de transcendente, de que está acima de mim, está fora de mim, fora do meu controle, mas que exerce influência sobre mim. E se exerce influência sobre mim, exerce influência também sobre o meu aluno que está na minha frente, exerce influência sobre você, exerce influência sobre o lugar onde você está dando aula. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho todas essas dimensões, se eu tenho todos esses pontos que eu sei que influenciam direta e indiretamente nas minhas ações, na maneira como eu enxergo as coisas, na maneira como eu sinto as coisas, algumas dessas coisas eu tenho controle, outras coisas eu não tenho controle, e tudo isso interfere de forma negativa e positiva em mim e em você. Imagina nos nossos alunos. Imagina nessas pessoinhas que estão ali na nossa frente, né, sob os nossos cuidados para serem educados. Imagina só. E aí vem aquele questionamento, né? O aluno ele fica toda hora pedindo para ir no banheiro, esse aluno fica toda hora conversando, esse aluno fica toda hora disperso. E a gente, diante dessa situação, a gente acaba se irritando porque eu preciso fazer o que tem que ser feito dentro da sala de aula e esse aluno não colabora, porque ele fica pedindo toda hora para sair e fica... Mas, pera, você também tem sede, você também tem vontade de ir ao banheiro, você também tem momentos de dispersão, você também tem momentos de ira, de raiva, você também tem momentos de tristeza, você também tem momentos de angústia. E aqui a gente pode elencar um monte de outras coisas. Se você também tem, o seu aluno também tem. E é por isso que o seu aluno não é uma máquina. Porque tudo isso que acontece em você e com você, também acontece com o seu aluno. E às vezes a gente está dentro da sala de aula olhando para esse aluno como uma máquina. Mesmo que seja de uma forma inconsciente, a gente não pensa nisso, a gente não busca esse pensamento. Porque, poxa, Patrícia, pensar no meu aluno como uma máquina é desumano. Só que a gente faz isso sem perceber. A gente faz isso com as nossas falas, com as nossas atitudes. Então, quando eu falo para um aluno assim, você não vai no banheiro agora, banheiro é só na hora do intervalo. Poxa, como é que você controla uma ação fisiológica, né? Tipo, eu ingeri líquidos, esse líquido ali se transformou em urina e chega num determinado limite ali que ele precisa sair. E aí os meus esfínteres, eles vão mandar esse comando para o cérebro, precisa esvaziar essa bexiga. Aí o seu aluno levanta a mão e pede para ir ao banheiro e você diz para ele assim, agora não é hora, você vai esperar o intervalo? Inverte a situação. Imagina você com vontade de ir ao banheiro. E aí você escuta uma frase dessa. Aí você pode dizer assim para mim, então, Patrícia, eu seguro. Eu sou adulta. Eu seguro uma noite inteira, não vou ao banheiro, fico na minha cama, não acordo para ir ao banheiro porque eu fico segurando. Tá, você é um adulto. Só que quem está na sua frente não tem a sua idade, não tem a sua maturidade, não tem o seu desenvolvimento fisiológico, biológico como você tem. E muitas vezes isso é deixado de lado. Então é nesse sentido que eu falo desse olhar para o nosso aluno como máquina, e não é uma máquina. Patrícia, toda hora que seus alunos pedem para ir ao banheiro, você deixa? Não, não deixo. Mas a questão é como eu falo com esse meu aluno. Professora, eu posso ir no banheiro? Aí eu olho no relógio e olho que faz 15 minutos que eu cheguei na quadra e antes de ir para a quadra eu pedi para que todos fossem ao banheiro. E aí eu pergunto para esse meu aluno, quando eu falei para ir ao banheiro antes de vir para a quadra, você foi?
Ah, não, porque eu queria chegar logo aqui. Eu falei, então, poxa, você não foi aquela hora. Deixa eu te perguntar, dá para segurar? Falta 10, 15 minutos para que a gente troque a atividade e aí você pode ir ao banheiro. Dá para segurar? Não, não dá. Então vai. Vai ao banheiro e volta. Vai aqui no banheiro mais próximo, por favor. É essa maneira de conversar, é essa maneira de você interagir ali com o aluno que abrange todas as dimensões que eu considero como integral. E não simplesmente, presta atenção no que eu estou falando, você não vai beber água agora, você não vai ao banheiro agora. Esses são só um ou outro exemplo, tá? Tem muitos outros. Mas você pode também pensar assim comigo, Patrícia, mas essa história de ficar conversando com o aluno, essa história de querer ficar ouvindo o aluno, de observar o aluno, de tentar ajudá-lo de alguma forma, isso não dá. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou a mãe dele, eu não sou o pai dele, eu não sou o cuidador dele, eu sou só a professora, eu tenho um monte de coisas para fazer. Te entendo, te entendo. Só que a questão é, se eu não tenho esse olhar, e não tô falando para você ter um olhar de terapeuta, não tô falando para você ter um olhar de psicólogo, até porque são especialidades, a não ser que você seja especialista nisso, que essa seja a sua formação, ok, mas eu não tô pedindo para que você faça isso, mas eu tô pedindo para que você olhe para esse aluno enquanto um ser humano igual a você. Como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser ouvido, como você gostaria de ser observado, principalmente com essa idade, com essas características, de acordo com toda essa questão, para que você possa dali poder trabalhar com esse aluno não só aquilo que precisa ser trabalhado dentro da escola, a leitura, a escrita, as operações matemáticas e todos os outros elementos ali que a gente tem que dar conta. Ai, Patrícia, mas se eu parar para pensar, por exemplo, nessa pandemia, nesse período que a gente passou aí em isolamento, isso tudo piorou muito a situação dos alunos, isso piorou também a minha situação psicológica, eu não consigo dar conta disso, eu não consigo fazer isso. Ótimo! O que é que você aprendeu com tudo isso? Quais foram as experiências que você teve ao longo de todo esse período de isolamento, de aulas online, ou de aulas que você nem tinha contato com o aluno porque esse aluno não conseguia entrar na aula online, então você ficou um período aí sem saber nada sobre esse aluno, sem ter esse contato com o aluno, por mais que seja virtual. O que você aprendeu com isso? Você enquanto pessoa, professora, educadora, né? Você enquanto pessoa, o que é que você viveu, o que você aprendeu, o que você refletiu sobre tudo isso? Quais são as observações que você fez daquilo que fazem com que você possa entender toda essa situação de uma forma diferente? E assim você pode ajudar esse aluno com as experiências que você viveu, com as experiências que eu vivi. E cada um viveu esse período de uma forma muito diferente. Algumas pessoas viveram isso de uma forma muito angustiante, de uma forma muito difícil, complicada. Outras pessoas conseguiram lidar com tudo aquilo de acordo com as ferramentas que tinham, de acordo com o que estava ali ao seu alcance. E de acordo com tudo isso que você viveu, que você experimentou, como é que você consegue, né, olhar para esse seu aluno de uma forma total, de uma forma integral e ajudá-lo naquilo que for, que estiver ao seu alcance. O alcance da direção da escola, da coordenação da escola, enfim. Ah, Patrícia, mas eu tenho meus 30, 35, 40 alunos na sala. Como é que eu olho para todos eles? Como é que eu deixo com que eles falem? Como é que eu... Isso não dá, é muita criança, é muita gente, é muito difícil. Calma. Não que você vá dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. Mas a gente precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa, por mínimo que seja. A gente precisa dar conta, né, de fazer aquilo que está ao nosso alcance. E não é fácil. Não é fácil para mim, dentro das minhas aulas da educação física. Eu percebo nos alunos, nos professores, com quem eu tenho contato, que também não é fácil para eles, né? E a gente compartilha ali de quais são as facilidades e as dificuldades de fazer tudo isso dentro da sala. Então eu consigo observar isso nos outros professores, ouvir dos professores que compartilham comigo e também da minha prática. Nenhum desses pontos que eu trouxe é fácil.
né? Esse olhar de terapeuta, esse olhar para o aluno, de deixar ele falar, de prestar atenção nele, de levar em consideração não só essas questões do período de isolamento, mas também a realidade do aluno, a questão que ele vive, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que eu lembro que logo que eu ingressei na escola, em uma das escolas que eu dou aula, o aluno virou para mim e falou assim, numa brincadeira, ele falou assim, tia, hoje a gente vai brincar na quadra? Eu falei assim, tia, você sabe que para ser sua tia eu tenho que ser irmã da sua mãe ou do seu pai. Ah não, meu pai tá preso. Tá, independente do seu pai tá preso ou não, eu não sou irmã dele, nem irmã da sua mãe para você me chamar de tia, eu só quero que você entenda isso. Eu sei que é um jeito carinhoso de falar, mas você sabe que eu não sou sua tia, né? Assim, uma brincadeira com os alunos, não que eu seja contra esse tipo de fala, mas eu gosto de pontuar com eles, porque eles já têm ciência disso, eles já têm consciência. E essa é a fala que o aluno devolveu, não, meu pai tá preso. Então eu tenho essa realidade de um aluno que não tem a presença dos pais, às vezes não tem a presença da mãe, às vezes convive, né, com uma outra pessoa que cuida dele. Assim, tem toda uma história, tem toda uma realidade ali e que ele quer partilhar e que ele quer falar e que é difícil mesmo a gente dar conta disso e a gente não precisa dar conta de tudo. Mas a gente precisa estar atento a essas histórias, a essas realidades e de alguma forma não deixar isso para segundo plano quando eu estou nesse processo de aprendizagem. Porque isso tudo é o meu aluno. Isso tudo sou eu, enquanto pessoa, enquanto professora, educadora. Então esses elementos, eles não podem ser deixados de lado e não é fácil mesmo, de jeito nenhum, né? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos que eu tenho. Os meus alunos de primeiro e segundo ano, né, os pequenos também da educação infantil, eles gostam muito de conversar, muito. Ai, professora, ai, deixa eu te abraçar. Ai, professora, deixa eu te contar. Ai, professora, aconteceu isso. Ai, aconteceu aquilo. E o que eu faço? Eu sei que o meu início de aula é exatamente para essas coisas. Então os alunos chegam, eles querem me contar, eles querem me mostrar, eles querem abraçar, eles querem... E eu deixo. E aí o que eu faço? Né? O aluno chega e me conta alguma coisa. Olha pro que linda a roupa nova que a minha mãe comprou para mim. Eu falei, muito bonita. Essa cor quem escolheu? Foi você ou a mamãe sabe que essa é a sua cor preferida? Porque o aluno já tinha me dito que essa era a cor favorita dele, né, nesse caso. Ah, não, foi a minha mãe que escolheu, ela sabe que eu gosto dessa cor. Então, assim, não é simplesmente ouvir. Então, o que eu costumo fazer quando os alunos vêm querendo contar coisas, querendo falar coisas? Para não ficar aquela coisa assim, de o aluno chega e eu, legal. Não, eu pelo menos uma pergunta eu devolvo, para que o aluno sinta que, de alguma forma, eu estou interessada na fala dele. Ai, Patrícia, você falando assim, para mim fica a ideia de que você faz isso de uma forma mecânica. Tipo, ai, todo aluno que chegar e fizer um comentário, eu vou devolver com uma pergunta. Ponto. Não. É mostrar mesmo que eu estou preocupada, que eu estou interessada, que eu quero saber. Isso, conforme vai passando o tempo, fica muito natural e muito tranquilo de se fazer. Por quê? Porque eu tenho na minha cabeça que eu preciso olhar para esse aluno nessas questões que não estão nos livros didáticos, que não está no planejamento semanal, que não está no currículo da instituição, no currículo do município, no currículo do estado ou na base nacional. Eu preciso saber que tudo isso faz parte e está ali e é como se fosse um item do meu planejamento de aula, do meu plano de aula. Então eu costumo ter essa atitude com os meus alunos, eu sempre devolvo. Pro, sabia que eu fui viajar esse final de semana? É, para onde você foi? Ah, eu fui para casa da minha irmã e ela mora em outra cidade. É que a minha irmã já é adulta. Ah, que bacana. E o que é que você mais gostou de fazer na casa da sua irmã? E aí o aluno conta aquela experiência, ai, que legal. Pronto. E não fica aquela coisa de repetir, 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 o aluno quer toda hora chamar a atenção. Eu tenho aluno assim também. Eu tenho aluno que por mais que você ouça, que você interaja com ele, ele tá sempre, só ele quer falar, só ele quer falar, só ele quer falar, só ele quer falar, só ele quer falar. Fala mais que o homem da cobra, que a mulher da cobra, se tem, não sei. E o que eu faço com esse aluno?
até brinco com a professora de sala, porque isso também acontece dentro da sala. Ó, eu já te escutei, já ouvi, só que agora eu preciso que você escute, porque eu preciso continuar a atividade com todos os outros, tá? E os outros também querem me falar, os outros também querem me contar, então eu preciso que agora você escute. Que também é uma forma de trabalhar com essa criança que está em desenvolvimento ali das suas funções executivas, né, das suas tomadas de decisões, das suas ações, que ele aprenda, tá, agora eu preciso me controlar, agora eu preciso segurar aqui, não posso ficar falando toda hora, eu tenho os meus colegas para falar também. E aí começa a dar aquele comichão dentro dele e ele de novo vai falar. Aí lembra que eu acabei de falar com você, acabei de te pedir? Espera um pouco. E trabalhar também esse tempo de espera, trabalhar esse freio inibitório, trabalhar essa... Segura o que você quer fazer, segura o que você quer falar, calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, calma. Mas sem tratar esse aluno de uma forma ríspida, de uma forma grosseira, de uma forma impositiva, sabe? Chegando. Bom, essas são algumas atitudes com os meus alunos de primeiro e segundo ano. Sabe uma outra coisa também que eu costumo fazer e que eu vejo que ajuda muito nessas questões? É estar atenta às expressões dos meus alunos. Que muitas vezes eu estou ali explicando ou eles estão fazendo atividade e pelas expressões do aluno dá pra gente perceber que alguma coisa não tá legal. Ainda mais agora que a gente está num período em que a máscara não é obrigatória, então eu consigo olhar essa expressão facial como um todo, né? Porque antigamente eu só tinha essa expressão do olhar que era visível, mas eu consigo olhar para esse aluno e perceber esse olhar de não tô bem, esse olhar de não tô entendendo, esse olhar de que é isso que você tá falando, né? Ou aquele olhar preocupado de tipo, eu tenho que fazer isso? Nossa, os outros estão me vendo? Qualquer expressão facial que esse aluno tenha vai me dar alguns subsídios, vai me dar alguns elementos ali para compreender o que está acontecendo. Para que eu tome as decisões de, eu vou chamar esse aluno para conversar um pouquinho com ele, eu vou esperar para ver, né, o que ele vai fazer a partir de agora, se ele vai falar com alguém, se ele vai ficar quieto, se ele vai... o que ele vai agir ali, o que ele vai fazer ali, né? Então, através dessas expressões faciais dos alunos, eu consigo entender também como esse aluno tá. Uma outra coisa interessante também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aconteceu comigo recentemente. Uma aluna do 5º ano, ela é uma aluna mais quieta, mais introvertida, mas é uma aluna que se abre ao diálogo, porque muitas vezes esses nossos alunos mais quietinhos, mais introvertidos, eles não gostam de conversar. Então, dificilmente esses alunos vêm até mim. Sou eu que tenho que ir até eles, né? Ir conversando e tentando entender ali, de acordo com o que ele quer ou não conversar, né? Porque quanto mais velhos, a gente percebe que mais difícil é esse diálogo com quem é mais introspectivo, com quem é mais, né, contido e tal. Mas essa aluna chegou para mim e falou assim: professora, você é muito parecida com uma tia minha, que eu gosto muito. Eu falei, E eu sou parecida com a sua tia em que sentido? De tamanho, de rosto, ela usa óculos também, ou é o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, o que eu tenho de parecido com a sua tia? Ah, um pouquinho de tudo, o seu jeito de falar é igual dela, né? A minha tia, ela não é muito alta, e começou a me dar alguns elementos ali, eu falei, nossa, que bacana, né? E ela falou assim pra mim, então, essa é uma tia que eu converso muito com ela. Eu falei, que legal, e vocês gostam de falar sobre o quê? Eu gosto de falar das coisas que eu vejo, né, na internet, eu gosto de conversar com ela sobre as coisas que eu mais gosto de fazer, das coisas que eu mais gosto de aprender e tudo mais. Eu falei, isso é muito interessante. E ela sempre tá ali, disposta e conversa com você? Sempre que a gente pode, a gente conversa. Sabe o que eu queria, professora? E o quê? Eu queria poder também conversar com você igual eu converso com ela.
Mas na hora da aula isso não dá, né? Porque você tem que explicar as coisas, você tem que, né, olhar para os outros alunos também. Eu falei, olha, se você não se incomodar, a gente pode fazer isso no intervalo, né? Eu tenho um intervalo, eu vou comer alguma coisa, enquanto você também vai comer alguma coisa. Eu sei que depois você tem um tempinho antes de voltar para a sala, e se eu não tiver nada, não vou garantir para você que sempre isso vai acontecer, mas se eu tiver ali um tempinho que eu não estiver resolvendo nada, se você quiser eu te procuro e a gente conversa. Ah, não, eu quero sim. E aí passou, né? A aula terminou, chegou o momento do intervalo e eu fiz exatamente como eu tinha falado, né? Fui comer, a aluna também comeu e depois eles têm mais uns minutos para ficarem ali, né? No recreio, no intervalo, até voltar para a sala. E faltando ali, sei lá, nem 5 minutinhos para terminar o intervalo, eu procurei ela e falei, você quer conversar agora? Ah, quero. Ela sentou do meu lado e ela começou a me contar, né, que a tia dela estava falando de um canal no YouTube, do que eles tinham assistido, que falava sobre um determinado desenho, e ela me contando tudo aquilo, eu só escutando. E era exatamente isso que ela queria. Ela queria alguém para dialogar. É claro que se a gente olhar para essa situação, para esse exemplo que eu dei que aconteceu comigo, tem muitas outras coisas embutidas ali, mas como eu disse e reforço agora, nem tudo a gente vai dar conta. É claro que essa fala dessa minha aluna pode dizer muito mais coisas para mim, mas o que eu posso fazer ali naquele momento? Escutá-la, conversar com ela, dar essa atenção para ela, por mínimo que seja, porque é só isso que ela precisa naquele momento. E a gente já fez isso já por umas 2 vezes, né? 2 semanas ali a gente conseguiu parar esse tempinho para conversar e ela me contando uma outra coisa, me falando da sala de aula, das dificuldades, das provas, do que está aprendendo, do que está tendo dificuldade, mas ali alguma coisinha a gente tem conversado, a gente tem dialogado, e é isso que eu percebo que a gente precisa trabalhar mais com os nossos alunos, né? Esse olhar para ele, esse ouvi-lo, esse percebê-lo, tudo isso junto com todo o nosso trabalho em sala de aula, de alfabetização, de leitura, de escrita, de gramática, de todos esses elementos que a gente tem que dar conta dentro da nossa área, tudo isso eu considero como uma educação integral, que olha para esse aluno como um ser humano em todas as suas dimensões. Assim como as pessoas quando vêm conversar comigo, e que eu tenho certeza que você também gosta e prefere ser tratada desse jeito, né? Que as pessoas te escutem, que as pessoas levem em consideração ali aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando, isso é importantíssimo. E todas essas questões, né, que eu apontei aqui, essas questões são muito mais subjetivas. Sabe aquilo que eu disse que a gente não apalpa, que a gente não pega, que a gente não põe a mão? São esses elementos que estão ficando um pouquinho de fora. São esses elementos que estão ficando para segundo plano ou não estão sendo olhados para eles. Essas coisas assim intangíveis, essas coisas que a gente não consegue ter essa dimensão total, não consegue ter essa medição, não consegue ter esse olhar. Por quê? Porque é uma coisa imaterial, né? Não é uma coisa concreta, palpável, né? Aqui eu tenho um copo de água, isso é material, eu pego, eu tomo essa água, eu sinto essa água. Agora, quando você fala de um aluno que quer expor algo que aconteceu, expor algo que está sentindo, você não pega isso. Você não põe a mão nesse sentimento, você não põe a mão nessa emoção. Você simplesmente trata tudo isso de uma forma sem ser palpável, tangível, né? Uma coisa ali que você pegue. E são esses elementos que a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais direcionado. Como é que eu faço, né? E que eu acredito que você também possa fazer enquanto professor, enquanto educador, dentro desse papel. São alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês, né? Eu já comecei falando lá do exemplo do meu aluno, né? O quanto ele entendeu não, a conversa sobre respeito para mim fez sentido sim e fez muito sentido.
Então, esse já é um ponto. Essa maneira de conversar, essa maneira de abordar ali, de conversar com o aluno, né? Trouxe o exemplo dos meus aluninhos do primeiro e segundo ano que falam mais do que, né? Falam muito. Como é que eu lido com esse, todo mundo quer falar, todo mundo quer expor, todo mundo quer mostrar? É um momento, tem um momento para isso, e eu reservo esse momento para minha aula. Quando isso começa a ficar além do que a gente pode lidar ali na sala, como um aluno especificamente que fala pelos cotovelos, toda hora quer estar falando, toda hora quer estar falando, e aí eu pontuo para ele, agora não, agora eu preciso que você espere, os outros também querem falar, agora você precisa escutar, e vou trabalhando com esse aluno dessa forma. Assim como o exemplo que eu trouxe dessa minha aluna, que chegou me comparando, né, trazendo essa semelhança com a tia dela, e o quanto ela gosta de conversar com essa tia. Como é que você lida com isso, ao invés de falar assim, ah, tá, mas agora eu não posso. Ah, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. Tá, Patrícia, mas eu não vou estar disponível a todo tempo assim. Eu não vou estar aberta a todo tempo. Tudo bem que você não esteja aberta, mas seja sincera com o seu aluno, seja sincero com o seu aluno. Olha, agora eu não posso. Eu preciso resolver algumas coisas, mas eu quero ouvir o que você tem para dizer. Eu quero escutar, mas agora eu não consigo. A gente pode pensar num outro momento? Para que o aluno perceba também, poxa, ele agora não quer falar comigo, mas ele está disposto, mas ele está afim, ele está com vontade, ele deseja me escutar. E essas questões trazem para o nosso aluno essa sensação de eu sou gente e eu estou sendo vista como gente, não como máquina, não como uma coisa mecânica, automática, que só reproduz ali o que precisa reproduzir. Eu acho que treinando o nosso olhar, né, e esse aqui é um ponto que eu faço e que eu acho que você também pode, a partir de hoje, começar a fazer, é treinar o nosso olhar. Treinar o nosso olhar como assim? O que eu estou vendo? O que eu estou olhando? Né? Quais são as coisas que eu estou aprendendo? A gente aprende pelos órgãos dos sentidos, a gente aprende pela visão, pela audição, a gente aprende pelo tato, pela percepção, a gente aprende pelo paladar, pelo olfato, a gente aprende por todos esses sentidos. E agora olhando para a visão, pensando na visão, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou olhando? E como isso está tendo influências e interferências em mim? Por exemplo, recentemente eu estava fazendo um curso, né, sobre neuroplasticidade e aprendizagem, e as primeiras falas, né, da professora que estava dando o curso, ela dizia, gente, já parou para pensar que normalmente a maioria das pessoas, claro que não é todas, elas acordam de manhã, elas ligam a televisão para ouvir o noticiário local, e esse noticiário só traz coisas ruins, e é isso que eu estou alimentando o meu olhar logo pela manhã. Eu estou vendo tudo isso, eu estou ouvindo tudo isso, então eu já começo o meu dia com esse nível de estresse, esse nível de apreensão, de medo, de angústia, de ansiedade logo cedo. Então treinar o nosso olhar é cuidar das coisas que nós estamos vendo. Existem tantas coisas belas para que a gente possa contemplar, para que a gente possa ver, e se eu vou alimentando o meu olhar com essas coisas boas, eu chego na escola com esse olhar direcionado para o que é bom, para o que é belo. Se eu sou um professor que sai de casa com todo esse noticiário, essas notícias ruins, eu chego dentro da sala de aula, eu chego dentro da escola com todo esse sentimento que eu acabei de descrever, de medo, de angústia, de pavor, de apreensão, e é isso o que eu vou passar a enxergar ao longo do meu dia. Eu já comecei o dia assim, vendo, ouvindo. Então esse treinar o olhar para que eu possa, em todos os lugares onde eu estiver, o meu olhar esteja focado no que é bom, no que é belo. Assim como também eu acredito, né, e faço muito isso, essa questão de formação. Tipo, quais são as coisas que eu estou me alimentando, e não estou falando aqui de alimentos e nutrientes, mas quais são as coisas que eu estou me alimentando de forma, através de conhecimento, através de informações, né? Como é que eu estou alimentando esse meu cognitivo, esse meu intelectual, né?
Eu gosto muito de buscar, como eu disse para vocês, eu tenho buscado muito formação em todos esses elementos que compõem o ser humano. Então, o autoconhecimento, a filosofia, que é a base de tudo para que eu possa entender, né, todas essas outras coisas, assim como psicologia e tudo mais, comportamento humano. Então, eu vou buscar em podcasts, eu busco perfis que eu sigo no Instagram, né, nas redes sociais, de pessoas que trabalham exatamente essas questões e que essas pessoas, como produtoras de conteúdo, fazem, né, reels, vídeos curtos, tratando de um problema, né, a partir de um ponto de vista assim que, tá, não é aquilo que eu trabalho, mas é importante saber, né, por isso, né, por essa perspectiva. Então, nos momentos em que eu tenho tranquilo, tenho vago, né, nos meus momentos ociosos, eu busco por essas coisas para assistir, porque eu considero isso como formação. Então, cursos, palestras, todos esses pontos que tratam, né, de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, de formação humana, eu assisto, eu ouço, então isso vai me formando, isso vai me trazendo elementos para entender melhor esses meus alunos e tem feito uma diferença enorme para lidar com os meus alunos, sabendo do que eles gostam, do que eles não gostam, porque primeiro eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, eu sei não, mas estou aprendendo a discernir, né, a entender ali determinadas coisas que acontecem comigo, por que elas acontecem e o que eu faço com elas, e estou transmitindo isso para os meus alunos, principalmente nesses conflitos que já chega querendo responder e começa aquele bate-boca, e eu, calma, por que você está dando tanta importância para o que ele está falando? É uma verdade o que ele está dizendo? Claro que não, ele está mentindo. E por que você está tão incomodado se isso é uma mentira? Se isso que ele está dizendo não é o que realmente aconteceu, ou quem você é, ou quem a pessoa é, ou o que a situação trouxe. E fazer esse aluno refletir. Por quê? Porque eu tenho buscado essas reflexões. Então eu acho que essa formação, né, essas fontes onde a gente vai buscar essas coisas são pontos importantíssimos para que a gente possa trazer elementos que me ajudem a entender esse meu aluno e fazer dessa educação cada vez mais integral, né? Esses elementos subjetivos, esses elementos que não são palpáveis, trazer eles ali para o meu dia a dia na sala de aula. Assim também como estar atento às ações e às reações. Eu já comentei disso, não vou me aprofundar muito, mas dependendo de como eu estou, né? Se eu não estou bem fisiologicamente, se eu não dormi bem naquela noite, se eu não me alimentei bem, se eu estou preocupada com alguma coisa que está acontecendo com algum familiar ou alguém próximo fora da escola, se eu estou com o meu pensamento, né, focado em alguma outra coisa que está dificultando com que eu me concentre ali na aula, naquela turma, isso tudo essas ações que estão acontecendo vão gerar reações. Então, a maneira como eu coloco isso para fora, a maneira como eu reajo, a maneira como eu falo, a maneira como eu me movimento, a maneira como eu gesticulo, tudo isso vai mostrar, né, toda essa expressão que a gente coloca através do corpo. Os meus alunos também vão assimilar tudo isso e vão reagir e, como eu disse, lá nos neurônios espelho, eles vão imitar. Eles vão olhar para nós exatamente como espelhos. Ah, é assim que ela está fazendo, é assim que eu vou fazer também. Ah, é assim que ela está respondendo, que ele está respondendo, eu vou responder assim também. Então, tomar cuidado com as nossas ações, ter mais atenção a elas, as nossas ações e reações, para que eu possa também prestar atenção no meu aluno. Porque às vezes não é o aluno que está reagindo de forma agressiva, mal educada, porque ele é assim ou ele está assim. Não. Ele está fazendo uma reprodução daquilo que ele está interpretando de mim. Então, ele está me percebendo com raiva, com, né, algo assim que eu não estou conseguindo controlar. E ele pega e faz igual. Porque nós temos esses momentos. Nós somos seres, né? E a gente está suscetível a passar por isso a qualquer momento, né? Nem tudo são flores, não é verdade? E a gente também pode pensar com relação a essa quantidade de alunos que eu estava falando, né? Que pode ser um problema e na maioria das vezes. Então, por exemplo,
Eu uso muito esse recurso e para mim isso é muito válido. Se eu estou dando determinadas atividades ou se acontece alguma coisa e eu preciso ter o registro de tudo isso, mas eu não posso escrever ali na hora, assim que eu tenho uma oportunidade, eu abro meu gravador de voz do celular e eu gravo. Ó, estava dando aula para tal turma, aconteceu tal coisa e começo a descrever e colocar todos os elementos ali. Para quê? Para que eu possa depois ouvir esse áudio e ele funcionar como gatilhos para minha memória. Para que no momento de redigir um relatório, por exemplo, ou de descrever alguma coisa que aconteceu, eu não deixe passar nada daquilo que aconteceu. E aí, como é que você pode usar esse recurso? De repente, por fotos e vídeos, se isso for permitido na instituição onde você trabalha, porque eu sei que nem todos os lugares permitem esse tipo de registro por fotos e vídeos, mas o gravador de voz, que é uma coisa que vai ficar só com você e que você depois vai usar ali para redigir por escrito, né? Um portfólio, um relatório, né? Alguma coisa nesse sentido, um memorial descritivo, seja o que for, você consegue ali trazer esses elementos, né? Que vão dar esses starts para que você lembre do que aconteceu naquele dia. Por mais que passe uma semana, 2 semanas, um mês, quando você ouve aquele áudio, né? A sua voz, você descrevendo, é uma coisa assim muito natural. Claro que para algumas pessoas mais, outras menos, mas é muito natural que venha a sua memória, venha a sua lembrança do que aconteceu naquele dia e naquele momento. Assim como hoje, quando você pega o seu álbum de fotos lá da sua infância ou de um passeio que você fez, e quando você começa a olhar aquelas fotos, você tem a sensação, você tem a lembrança de tudo que aconteceu ali naquele momento, ou das coisas que aquela foto são gatilhos para que você lembre. Então isso também eu acredito ser um recurso muito importante, principalmente quando você tem muitos alunos que você não consegue registrar, que você não consegue colocar aquilo no papel. Para quem já consegue colocar no papel e fazer ali, perfeito. Porque uma hora que a coordenação, a direção, o orientador precisa dessas informações, tá aqui, você já tem. Então é um recurso que eu uso muito e que para mim funciona bastante, né? Pensando em todo esse caminho, eu acredito que a gente tenha como separar em 3 pontos importantes. E isso aqui não são palavras minhas, isso é uma maneira que a gente possa agir no mundo, essa é uma forma que o ser humano usa, né, para orientar suas ações no mundo, que é o saber, o desejar e o fazer. Primeiro passo, primeiro ponto, inicial, a partida, o começo, eu preciso saber. Saber o que, Patrícia? Saber o que eu tenho que olhar no meu aluno. Saber o que eu tenho que levar em consideração desse meu aluno, olhando para ele de uma forma total, integral. Saber quais são esses elementos que compõem. Eu trouxe para vocês a dimensão biológica, social, cultural e espiritual, mas você pode colocar outros elementos ali também, dentro da sua realidade, né? Para você, enquanto professor, educador, e depois para o seu aluno, né? Fazer esse exercício primeiro com você, depois com o seu aluno. Saber, né? O que é que eu preciso olhar, o que é que eu preciso entender, o que é que eu preciso ir atrás. Segundo passo, segundo ponto, depois que eu sei, é o desejo, é o desejar. Desejar o que, Patrícia? Desejar aquilo, gostar daquilo, ter interesse por aquilo, ter a disposição para aquilo. Tá, eu sei que eu tenho que olhar para o meu aluno, para essa questão assim, mais emocional, mais sentimental, né? Suas expressões faciais, seu comportamento. Tá, eu já sei disso. Agora você precisa querer olhar para isso. Agora você precisa querer trazer esses elementos para a sua aula. Porque depois que você sabe, depois que você deseja, tem essa disposição, você faz, você coloca em prática, você age. Aí você vai para o concreto mesmo, aí você vai para o palpável. Tá, eu sei, eu desejei, eu, né, tô ali disposta àquilo, agora eu vou fazer. Vou fazer o quê? Você vai fazer o que precisa ser feito. Na história que eu contei no início do vídeo do meu aluno, o que eu fiz? Eu conversei com esse aluno a partir das falas dele e induzi ele a entender as coisas de uma outra perspectiva. A mudança não começa pelo outro, começa por você.
Os seus amigos têm uma consideração muito grande por você e vão te imitar. E isso trouxe uma mudança de atitude e comportamento do meu aluno. Entendeu? E aí, para que eu possa, ter essa transformação, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento nos meus alunos, a importância de observar tudo isso, a importância de perceber tudo isso, como é a minha sala de aula, como são os meus alunos. Eu sei que é muita coisa, muito do que eu disse para vocês aqui hoje, do que eu trouxe, pode ser novo ou pode ser algo complexo demais, algo muito difícil, porque tem muita coisa, Essa maneira com que eu trouxe tudo isso para que a gente acrescente. Nossa, Patrícia, eu já tenho tanta coisa para fazer na sala, você está me trazendo mais coisas. De uma certa forma, sim, mas são elementos que no frigir dos ovos, ali nos pormenores, eles já estão ali, é só que a gente ainda não está olhando, a gente ainda não está percebendo e não está colocando isso em prática. Essa é a questão. Então eu entendo que é muita coisa e eu trago um pouco disso no meu curso, falo um pouco desses elementos onde a gente pode transformar mesmo, mudar essa forma de trabalhar na sala de aula. E se isso é muito difícil, se isso é muito complicado de se pensar sozinho, você não está sozinho. Você tem todo um apoio das pessoas que estão ao seu redor, do coordenador pedagógico, da direção da escola, do orientador, supervisor de ensino, enfim. Você tem ali uma gama de pessoas ao seu redor, seus próprios colegas, de escola, os que trabalham nas outras séries, nas outras turmas, você tem todos eles, então assim, você não está sozinho nisso. E se de repente você percebe que não, são assuntos que não consigo resolver ali com eles, tem como a gente fazer isso de uma forma individual e personalizada, através de uma mentoria. Então, aqui vai ter um link aqui no final desse vídeo, aqui embaixo, para que eu possa te ajudar, se você tiver esse interesse e fizer sentido tudo isso para você, de te ajudar a entender tudo isso, de uma forma mais individual e personalizada, para que você possa olhar para todos esses elementos que são importantes, perceber esses elementos e agir, e transformar a sua aula, transformar a sua maneira de trabalhar ali com a sua sala, com a sua turma, ou as suas turmas, o que acontece na maioria das vezes, a gente não tem só uma turma, e ajudar de uma forma mais individualizada e personalizada. Então, esses pontos levantados hoje aqui, eu acredito que são elementos que não devem mais ser negligenciados por nós, enquanto professores e educadores. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você já viveu de experiências com relação a esses elementos. Você já se vê, dentro dessa percepção de eu ajo assim, eu entendo a mim dessa forma, os meus alunos assim, assado, eu tenho essa percepção, da minha sala, consigo agir ali. Deixa aqui nos comentários, algum ponto que você acredita que precisa também ser abordado dentro dessa temática, dessa educação integral, dessa visão dos nossos alunos que não são máquinas. Nós não somos máquinas, eu não sou, você não é uma máquina. Então, esse olhar mais integral, esse olhar mais completo, mais total para esse ser humano. Espero que você tenha gostado e também espero que você deixe aqui nos comentários sugestões de outros temas, outras coisas que você gostaria de ver aqui no nosso canal, que a gente conversasse um pouco sobre isso. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!